Bom dia, igreja. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para o aprendizado da sua palavra. Amém. Vamos, baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, que o Senhor, Pai, é grandioso, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque, ó Pai, tu é maravilhoso, em tua benignidade, Pai. O Senhor tem agido nas nossas vidas, o Senhor tem falado conosco através da tua palavra, Pai. O Senhor se revelou a nós, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Que o nome seja louvado e engrandecido sempre, Senhor. Ó Pai Santo, o Senhor possa nos mostrando, Pai, através desse estudo também, o direcionamento, Pai, da tua palavra, Senhor. Nos corrija, ó Pai, nos exorta, Senhor. Nos ilumina, Senhor, para que possamos, ó Pai, cada vez mais agradar ao Senhor. Eu te agradeço e peço em nome do Filho Jesus. Amém. Bom, como dito na última aula, falaremos um pouco sobre o Natal hoje. Nós vamos falar sobre origem e simbolismo. E na Saturnália, já falamos aqui em outros estudos de carnaval e de festa junina, é um festival em homenagem ao deus Saturno, que por vários dias do inverno deixava a cidade em festa e tudo de ponta cabeça. Nenhuma prisão era feita, escravos trocavam de papel com seus donos, vestindo suas roupas e sentando nas pontas das mesas. Camponeses comandavam a cidade e escolas e comércios não funcionavam para que todos pudessem participar. As ruas de Roma estavam repletas de gente, música, bebida, comida, fornicação. Estou mudando a palavra daqui que eu tinha escrito, por causa das crianças. Brincadeiras estavam por todas as partes. Foi assim que se originou o carnaval? Essa é uma das origens do Natal. E se você adora o Natal e é adepto de todo o simbolismo que ele tem e traz, esse estudo pode te deixar um pouco chateado. Mas vamos ver sobre a origem do Natal. Na antiguidade, o inverno em grande parte da Europa era rígido. Nos últimos dias de dezembro, onde o inverno atingia o seu ápice no solstício, lembrando aqui o que é solstício, né? É um fenômeno astronômico que ocorre 2 vezes por ano, em junho e em dezembro, onde o Sol, marcando geralmente o início de verão ou inverno, quando ele atinge o seu maior ou menor declinação em relação à linha do Equador. Lembra que a Terra ela é inclinada, não é reta. Resultando, então, no dia mais longo do verão, o dia mais longo do ano, no verão, e o dia mais curto do ano, no inverno. Dependendo do hemisfério. Então, no nosso hemisfério, segue essa mesma ideia, mas não é o mesmo dia do hemisfério norte. E nesse período, o trabalho do campo cessava. Tudo que havia para ser colhido já havia sido feito. Boa parte dos animais já havia sido abatidos e não precisavam ser alimentados. E as pessoas, assim, tinham tempo para festejar e se dedicar aos seus deuses. Dessa forma, a cultura pagã, como os celtas, os druidas, os nórdicos, possuíam medo de que o sol pudesse se extinguir em algum momento. Porque lembra que o sol representava o que para eles? Era uma divindade, né? Era um deus, né? E aí, quando você pega o dia mais curto do ano, era um tempo de medo para eles, né? E esse medo ele era real, né? Porque justamente esse Deus Sol era um Deus para eles. Mas nós vemos o Sol sendo adorado em diversas culturas. Na Roma temos Saturno, no Egito temos Ra, nós também vemos Mitra, Baal, várias outras culturas nós vemos a adoração ao Sol. Na Alemanha,
ainda era Germânia, povos ainda bárbaros, né? Mas acreditava-se que o deus pagão Odin, nessa época, voava durante a noite, observando as pessoas e assim decidia quem iria prosperar e quem iria perecer, fazendo com que muitos preferissem ficar dentro das suas casas. E em Roma, como nós falamos, da Saturnália, o inverno não era tão intenso como nos países mais ao norte. E assim, o clima permitia que festividades como a Saturnália acontecessem. Saturno era o deus da agricultura. Para muitos, era considerado a melhor época do ano. A época que você não precisa trabalhar e só festeja. E vários registros mostram que a Saturnália, com bêbados cantando e correndo pelados pela rua e fazendo outras devassidões, era a festa mais alegre de todas para eles. Nós vemos isso em vários registros. Existia nesta festa a figura do rei Saturnalianus, um rei ou um líder. O Saturnálios Príncipes era eleito entre os mais humildes para conduzir brincadeiras e folias. Lembra que eles trocavam de lugar. E até uma boa parte boa parte da existência dessa festa, essa pessoa depois era sacrificada aos deuses dele, no final. Então, o famoso dia de rei vem daí. Quando um escravo virava rei por um dia, mas depois ele era morto. Tinha também a Sigilária. O último dia da Saturnália era a Sigilária, com feiras de pequenos presentes artesanais, velas, estatuetas e várias figuras de argila. Então era uma venda de objetos pagãos. E nessa época acontecia também a celebração ao deus Mitra, chamado Dies Natalis Solis Invicti, que significa nascimento do sol invicto. E para muitos romanos era o dia mais sagrado do ano. A celebração era menos agitada que a Saturnália, porém acabou se misturando com o passar dos séculos e se tornando tão festiva quanto. Algumas dessas reuniões eram até secretas e masculinas, né? Que a gente vê muito parecido com as origens da maçonaria. E todas essas festividades tinham uma origem em comum. Quem sabe? A origem de todas essas festas, celtas, druidas, germânicos, romanos, nórdicos, tudo isso, quando a gente vai aprofundando, a origem é Babilônia. Lá é a origem. Desde a Torre de Babel, Nimrod, Semiramis, Tammuz. Através dessa trindade satânica, todas essas festas foram se dispersando. Né? Lembra que depois do dilúvio teve dispersão. Todos os diferentes nomes ao longo da história de todos esses deuses sempre acaba levando a um desses três seres satânicos. Tanto é que o sacrifício humano era uma prática de várias sociedades pagãs da época. E na Saturnália, até boa parte da virada do calendário para o primeiro século, segundo século, ainda ocorria. Aí depois foi de forma mais rara, mas ainda ocorria. Mas ainda assim ocorrendo, e nós vemos na Bíblia que esse rito era praticado pelos cananeus, deus Moloque. Né? A gente vê muitos sacrifícios de crianças. Né? Então, essas práticas foram se disseminando, né? E cada região tinha a sua de forma adaptada. E o Império Romano, vamos lembrar aqui agora,
ele tinha o hábito de realizar com seus conquistadores a assimilação. Então ele vai, o grego, antes dos romanos, os gregos faziam isso. Ele não mudava a cultura. Ele jogava a cultura grega ali dentro. Ele adicionava. E os romanos, depois que eles conquistaram os gregos, usavam do mesmo artifício. Então você joga a cultura romana ali, se tiver de bom daqui, a gente traz para cá. Então existia uma assimilação cultural por meio da imposição e uma adaptação da cultura, direito, língua, engenharia, religião, aos povos conquistados, mas também absorvia influências locais, gregas, etruscas, orientais, criando uma cultura híbrida e complexa. Então, estamos vindo aqui, né, antes de Cristo, e agora entrando pegando a origem dessas festividades do final de ano, do dia 25 de dezembro. Então, em 214, recente, 214 depois de Cristo, o imperador Aureliano, ele, com base nesse sincretismo que Roma fazia, ele buscou integrar as diversas divindades solares do império sob um único culto. Tem aqui, a gente tem Saturno aqui, de lá tem Júpiter lá aqui é Zeus, lá é Odin. Vamos juntar tudo isso aqui num dia só. Então ele oficializa a data de 25 de dezembro como o dia do culto ao Sol Invictus. Dias Natalis Solis Invictus. Ele centraliza tudo nesse dia. A partir de agora, a partir de 214 depois de Cristo, dia 25 de dezembro é o dia de todos os deuses. E a data era muito estratégica. 25 de dezembro era significativo por ser o dia do solstício de inverno, quando o Sol renasce, porque é o ápice. Depois daquilo ele começa a voltar a ter mais luminosidade, até que ele atinge o seu ápice do dia mais longo lá em junho, para eles, no hemisfério norte. Para a gente, no hemisfério sul, a gente vê as festas juninas com o mesmo conceito, trazendo a mesma ideia. Porque é o menor dia do ano. Lembra que a gente herda a cultura da europeia, de toda a região do norte. Mas o que já ocorria aqui em 214? Nós temos um povo diferente aqui agora. Quem chuta? Nós temos os cristãos. 214 depois de Cristo, nós já temos agora o cristianismo crescendo. E passa a ganhar força nos primeiros séculos, em Roma. Então, cristãos monoteístas, uma cultura diferente, passa a ter influência em Roma. E em 306 depois de Cristo, passa a governar em Roma o imperador Constantino. E antes da sua conversão, o imperador era devoto do panteão latino. Autodeclarado descendente de Hércules, até se identificar com o culto a Mitra. Falamos aqui um pouco mais anteriormente. Em uma batalha decisiva entre o Império do Ocidente e do Oriente, contra Maxêncio, para a disputa do trono romano, o imperador do Ocidente teria sonhado com uma cruz dentro do sol que retratava os dizeres: em hoc signo vinces, sob esse símbolo vencerás, em português, em tradução livre. Então Constantino manda todos os soldados pintassem esse símbolo cristão nos escudos e eles vencem a guerra. Um sol com uma cruz dentro. Nós vemos isso, inclusive, retratado em muitos ritos, até do próprio catolicismo, nós vemos esse símbolo ali dentro.
Mas após o imperador Constantino, então lembra que Constantino era o quê? Ele era o alto declarado descendente de Hércules, né? Adorador do panteão, né? E passa a ter essa conversão. Deus sabe o quanto isso é real ou não. Só ele sabe. Mas ele, após ele se converter ao cristianismo, o cristianismo então passou gradativamente a se tornar a região dominante do Império Romano. Então agora o imperador é cristão. Então todo mundo vamos acompanhar o imperador. Lembra que o imperador ele era tido como uma divindade. Ele até então era o Deus na Terra, simbolizando, associando ao Deus Sol. Então ele, sendo cristão, começa então a cultura cristã começa ali gradativamente dentro do Império Romano a ser dominante. E ele passa então a fazer o sincretismo religioso, o qual era a especialidade. Já vimos aqui. Os romanos iam e faziam isso. Impõem aqui uma questão cultural, absorvo uma aqui. E por muito tempo o cristianismo e a religião antiga coexistiram em Roma. Andavam juntas. Por conveniência e talvez por muito dinheiro, ele começa então a aumentar os privilégios da liderança cristã, dar mais benefícios, né? E uma das coisas foi os templos que eram pagãos destinar aos templos a ser um templo cristão. Mas, como era um presente, mas tem um requisito aqui. Você não pode destruir as imagens. E aí, dessa forma, as mesmas imagens idólatras foram rebatizadas com nomes cristãos. Mas, uma outra aula para a gente aprofundar nas imagens. E aqui, então, a Saturnália continuava a ser festejada até mesmo por cristãos. Afinal, fazia parte da tradição de Roma. Lembra? Eles estavam coexistindo ainda. A Páscoa era a principal celebração cristã. O nascimento de Jesus não era celebrado. E, aliás, nem mesmo se sabia o dia do nascimento dele. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Lucas 2, 1 ao 7. Lucas 2, do 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui se sabe o ano. Quando Quirino era o governador da Síria. Você consegue, mas vimos datas aqui? Mas aqui está se cumprindo o que nós vemos lá em Miqueias 5:2. Vamos abrir lá. Segura Lucas, a gente vai voltar aí. Não o Lucas, o livro de Lucas. Miqueias 5:2. Eva, lê pra gente. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá.
sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí. Então, está cumprindo o quê? O Messias, né, vindo assim de Belém, fazendo o quê? Da Belém sempre o quê? Casa do pão. Fazendo com que a casa do pão gerasse o pão da vida. Jesus. Vai lá, Miqueias 4:8. Vai lá, Eudes. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado. A realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Da filha. Usou diferente. Mas vemos que ele viria da torre do rebanho, né? Hebraico Midgal Eder, ou seja, da região rural, não dentro da cidade. Né? Mas volta lá em Lucas. Lucas 8, 11, até o 11. 2, do 8 ao 11. Henrique. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tá aí mesmo. Então aqui, os pastores, o texto, Deus nos conta aqui, através de Lucas, né, que os pastores viviam nos campos, estavam guardando o rebanho. Estavam no campo, não estavam num curral. Eles estavam dormindo junto com os rebanhos, para cuidar dos rebanhos. Quem aqui já pesquisou temperatura em Jerusalém? E nas redondezas? É frio. Chegando a nevar. É raro, mas neva. Então, se lá faz frio no inverno, como ia estar os pastores levando o rebanho no frio? Não se leva o rebanho no frio. Logo, esse período registrado em Lucas não pode ser em dezembro, no alto do inverno. Ou nas proximidades de um frio muito grande. Lucas 12. Vai lá, Marjorie. Consegue? Lê. Lucas 12. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras. 2:12. Isso que você verá. Encontrareis sua criança em volta e faixas deitada em manjedoura. Então é dito que eles encontrariam uma criança, um bebê, a palavra aqui. E no versículo 11 mostra que ele havia acabado de nascer. Ou seja, a data de aniversário de Jesus nunca foi mencionada. E pode procurar o texto aqui, não vai achar. E ela não é mencionada por quê? Quem arrisca uma sugestão? Não interessa. Não interessa. Deus omite coisas para que elas não sejam idolatradas. O corpo de Moisés não foi encontrado. Para quê? Para que não fosse adorado. Satanás ia usar o corpo dele para idolatria.
Não interessa, porque a obra a ser louvada e engrandecida é a morte na cruz e a ressurreição. Essa é a obra que importa. Essa é a obra que salva. A única data que temos é a morte e a ressurreição de Jesus. Levítico fala isso. O cordeiro é morto no 14º dia, no fim da tarde. Nem é o dia da Páscoa. O dia da Páscoa é o seguinte, porque ele mata o cordeiro antes para poder comer na Páscoa. 14 de Nissan, sabemos o dia da morte de Jesus. Aliás, alguém já viu na Bíblia comemoração de aniversário? Alguém já viu na Bíblia comemoração de aniversário? Não se comemora aniversário na Bíblia. Você nunca vê nenhuma menção a uma comemoração natalícia, de nascimento. Mas, voltando aqui ao contexto histórico. Então, vimos aqui, não tem data, mas Aureliano pega e fala o quê? Agora, ele coloca uma data como 25 de dezembro, dia de todos os deuses. Então, a princípio, não tem nenhuma relação aqui, nascimento de Jesus, com data de 25 de dezembro. Então, não tem nenhuma evidência bíblica do nascimento nesse dia, porém, o Papa Júlio I, ele define a data do nascimento para o dia 25 de dezembro. Então, ele, com o mesmo conceito de, você pode pegar um templo aqui, mas não destrói as imagens, rebatiza e dá um nome bonito. Mesma coisa, você tem um dia, está crescendo o cristianismo. Você tem um dia que é um dia pagão, 25 de dezembro, dia de todos os deuses. Vamos cristianizar essa data. Pega o nascimento de Jesus e fala que Jesus nasceu aqui, no dia 25 de dezembro. E dessa forma, a igreja teria mais facilidade na aceitação do Natal pelos pagãos. No entanto, acabar com a Saturnália era impensável. E desistiram também de ditar como o Natal deveria ser celebrado. E assim, misturando-se a Saturnália e as celebrações do deus Mitra, o carnavalesco Natal cristão é celebrado por vários séculos, cada parte da Europa com as suas tradições, cada parte do mundo com as suas tradições. E justamente por ter raízes pagãs, então estamos vindo mais para nossa atualidade. O Natal, ele não era bem-vindo por puritanos e ortodoxos, lá na Inglaterra. E quando tomaram o poder na Inglaterra católica, ela é tomada assim como começa a reforma, os protestantes, eles a tomada do poder na Inglaterra e sobe um rei protestante. Então, quando acontece isso, eles cancelam as atividades natalinas para recuperar a decência britânica. Porém, quando Carlos II recuperou o trono, quando volta, ele restabeleceu a celebração do Natal. Mas os peregrinos separatistas britânicos que partiram para a América em 1620 fizeram com que o Natal fosse mal visto até o final do século. Só quando, após a Revolução Americana, os costumes britânicos caíram, incluindo o Natal, que só veio a ser considerado um feriado nacional em 1870. Os americanos, então, reinventaram o Natal, o transformaram numa festividade familiar e caseira. E aqui vemos o Natal. Aqui está a história, desde lá de trás. A gente vê aqui desde de Babel até hoje. Uma associação. Cristianismo paganizado. 25 de dezembro. Mas e quanto aos símbolos? Os símbolos de Natal. Vamos ao primeiro, Papai Noel. Então, depois disso, depois de 1870, começa então aqui a ter tem o feriado do Natal, está transformado numa festividade familiar e caseira. Surge então no século XIX a figura do Papai Noel. E apesar de tradições antigas já contarem com a presença de entidades nas crenças, o Papai Noel, como conhecemos hoje, também é uma invenção americana, mas baseado em lendas europeias. Os germânicos e nórdicos associavam a figura
de divindades pagãs com Odin, a um ancião barbudo e viajante. Essa era a associação que eles faziam de Odin. Que diziam em festivais de inverno que viajavam em um trenó. Lembra que a gente falou no começo? Os germânicos achavam que Odin sobrevoava nessa data à noite, então eles ficavam dentro de casa. Segundo a crença dos nórdicos e dos germânicos, Odin, chamado de Wotan, pelos germânicos, Wotan, era responsável por entregar presentes para pessoas durante Yule. O que é o Yule? A festa do Yule. Era a Saturnália escandinava. A mesma Saturnália dos romanos era a mesma festa com um nome diferente. O Yule era a Saturnália. Que acontecia durante o solstício de inverno entre os nórdicos, mas com as suas particularidades. Segundo a lenda, para realizar essa tarefa, Odin ia montado em seu cavalo de 8 patas, Sleipnir. Aqui temos uma referência clara às 8 renas do Papai Noel. Além disso, Sleipnir, não sei se a pronúncia é assim, né? Sleipnir, assim como as renas, sobrevoava o céu para entregar presentes. Os nórdicos acreditavam que Odin passava de casa em casa entregando brinquedos e doces para as crianças. Para que isso acontecesse, as crianças nórdicas deixavam suas botas perto das chaminés e enchiam-nas com feno ou cenoura, para que Sleipnir pudesse alimentar-se. Em troca, Odin enchia as botas com os mimos. É claro, Odin entrava em cada casa pela chaminé. Na cultura cristã, então, pegando aqui uma forte associação aqui da cultura pagã. Vamos para o cristianismo paganizado. Vamos agora. Surge a figura de São Nicolau, que foi um bispo nascido por volta do ano 280. Ficou conhecido por sua bondade e generosidade. E uma das lendas conta que ele doou toda a sua riqueza e passou a viajar ajudando os pobres e doentes. Conta-se sobre seus atos. O mais conhecido teria sido o pagamento de dotes de 3 filhas de um casal pobre. Lembra que quando se casava, o pai da noiva tinha que dar o dote para o pai do noivo. Né? Porque para que ela fosse, então, para uma família, né, respeitada, né? Para que ele pudesse aceitar. Os pais das moças não tinham dinheiro para pagar o dote e casar com suas filhas, o que destinava a elas uma vida de prostituição. Se ninguém for casar com ela, não conseguir arrumar ninguém para casar com ela, não tem virar para titia. Alguma coisa tem que fazer para dar continuidade na vida. Até que um dia apareceu na casa dessa família um saco contendo moedas de ouro e prata, e que alguns contam ter sido jogado através da chaminé. Aí você vai ver diferenças na forma de contar a história. E as meninas tiveram assim seu dote para o casamento. E o dia da sua morte, 6 de dezembro, era o dia de celebrá-lo, principalmente na Holanda. E foi assim que foi noticiado em um jornal de Nova York, no século XVIII, o fato de famílias holandesas celebrarem São Nicolau em dezembro, ou Sinterklaas, ou Santa Claus, como era conhecido em holandês, o que foi logo adaptado para... Era Sinterklaas, foi adaptado para Santa Claus. Com isso, com a mesma fórmula de cristianizar os deuses pagãos, lá na época de Constantino, foi necessário assimilar a lenda germânica e rebatizá-la associando a uma pessoa da história. O mesmo bispo deu origem também ao Pai Natal e outros personagens de Natal na Europa. Porém, não havia ainda uma imagem definida de Papai Noel. Com o passar dos anos, desenhos e descrições deles tinham os mais diferentes aspectos, sejam nas vestimentas ou na aparência física. Mas foi no século XIX, quando o Natal foi abraçado pelo comércio e a tradição de fazer compras para presentear os parentes e amigos ganhou força, que o modelo então universal de Papai Noel foi se formando. A imagem de São Nicolau como Papai Noel ganhou força, principalmente por conta de um poema publicado em 1823, por Clement Clarke Moore, um crente, professor de teologia. Vai saber o que se passou na cabeça desse irmão.
Esse poema foi conhecido como A Visit from St. Nicholas, ou Uma Visita de São Nicolau, em tradução livre. A partir daí, a imagem moderna do Papai Noel ganhou força nos Estados Unidos. Então, só... Está falando aqui de 1800 para frente. A imagem como ela é. Né? Mas é a assimilação e a associação de vários elementos ao longo dos séculos. E um velhinho de barba branca e roupas vermelhas passou a ser mais usado e ganhou grande popularidade quando foi adotado pela Coca-Cola em suas campanhas. E aí, nada contra a Coca-Cola. Mas ganha força pela publicidade da Coca-Cola. Então, primeiro elemento, Papai Noel. Fala sobre Papai Noel na Bíblia? Não. Fala sobre Papai Noel no paganismo? Sim. Segundo elemento, árvore de Natal. Sabe-se que esse símbolo foi herdado de regiões pagãs da antiguidade. Os romanos, por exemplo, durante a Saturnália, usavam árvores para enfeitar os templos. Já os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Ra, o deus Sol. Para muitas culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano, chamadas de perennifólias, aí não sou da área, mas acho que é essa a pronúncia, eram símbolos de prosperidade. O que é? As árvores que duravam o ano inteiro, que passa... A gente já foi aqui, eu e a fomos para a região do sul e tem, a gente vê, né, o pinheiro canadense, né? As folhas não sobrevivem no inverno, elas caem todas, ficam secas. Né? As árvores que passavam pelo inverno com as suas folhas verdes, elas chamavam a atenção. E nos povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram marcantes, pois permaneciam verdes durante o inverno inteiro. E assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verde, dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade. Na mitologia escandinava, muito semelhante aos germânicos, a árvore de Natal moderna é originada do Yule, da festa pagã no solstício de inverno. Durante esse ritual, o Yulgran, a pronúncia talvez seja essa, mas o pinheiro do Yule era usado como forma de decoração. Esse símbolo fazia menção direta a um elemento da visão do mundo dos nórdicos, que era Yggdrasil, a gigantesca árvore cósmica que sustentava o universo e os 9 mundos. Essa árvore simbolizava a vida e a fertilidade para os nórdicos, intimamente ligada com essa visão de mundo deles. Então, origem da árvore, né? A origem de trazer a árvore, de se apegar a uma árvore que permanece com suas folhas verdes no Natal, pagã. Mas vamos cristianizar o paganismo. E aí a história envolve São Bonifácio, bispo saxão que promoveu a cristianização de alguns povos na Germânia durante o século VIII d.C. Alguns povos germânicos acreditavam nos deuses que formam a mitologia nórdica. Um dos deuses mais importantes, principalmente entre os camponeses, era Thor, que além de ser o deus do trovão, simbolizava o carvalho. E segundo a história, São Bonifácio encontrou alguns germânicos realizando sacrifícios em um carvalho. E São Bonifácio, ao evangelizar, teria associado o pinheiro, a forma triangular, representando a Trindade, ao cristianismo, derrubando um carvalho sagrado e plantando um pinheiro em seu lugar. E com o passar do tempo, e à medida que a Europa era cristianizada, a árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada aos costumes cristãos. Assim surgiu uma tradição na Alemanha, no século XVI.
A tradição de decorar árvores dentro de casa surge na Alemanha, nesse século, inicialmente com frutas, maçãs e nozes, como parte de peças teatrais sobre Adão e Eva no dia de Natal, chamadas Árvores do Paraíso. No século XVI. No século XVIII, a prática se estabelece nas comunidades luteranas alemãs, com decorações de velas, biscoitos e hóstias, segundo relatos que se vê em literaturas. Mas como isso virou? Existe uma fonte histórica do livro Até os Confins da Terra sobre a biografia de Bonifácio, que foi missionário entre os germânicos, e ao ver o carvalho de Thor, ele ficou muito incomodado com isso. Ele pegou o machado e cortou a árvore destinada a Thor. E toda essa história, que ao cair no chão, ela se fez no formato de cruz. Isso é um registro da história. E ele planta um pinheiro no lugar de onde estava o carvalho. Essa fonte, É. a fonte que eu tenho é que ele teve essa ação contra o carvalho de Thor, e ele foi bem sucedido, porque o carvalho caiu, porque pensaram assim, se o carvalho de Thor, então Thor vai matar o missionário. Foi algo que não aconteceu. A imagem era um carvalho, inclusive, bastante volumoso. O carvalho não é pequeno. E era um carvalho que diz a história que as pessoas sacrificavam, faziam seus sacrifícios ao pé dela. Então, era uma árvore bem robusta. Né? Então, ele derruba essa árvore, planta um pinheiro como símbolo. Né? Alguns dizem com essa associação da triunidade. Mas como isso virou mundial? A rainha Vitória, no século XIX, a rainha Vitória de origem alemã. Ela e seu marido, o príncipe Albert, popularizaram a árvore de Natal na Inglaterra ao posarem com uma árvore, ao lado de uma árvore, junto com seus filhos. Uma imagem publicada em 1848. E aí, o que a família real usa, todo mundo quer usar. Né? Mas o que a Bíblia diz sobre o culto à árvore? Vamos abrir lá, Juízes 6, 25 e 26. Gideão. Henrique. Mel. Naquela mesma noite que disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é teu pai. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. 26. Ah, não, esse 26. Isso aí. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, de camadas de pedra, e toma o segundo boi. E oferecerás em holocausto com a lenha e o postíbulo que queres acortar. Então, poste-ídolo, ele era uma árvore trabalhada. E Deus fala, corta fora. E o poste-ídolo também é chamado de Balim, em algumas traduções. Faz parte, está enraizada na cultura, no paganismo babilônico. Eles adoravam árvores. E Deus manda cortar. E não só manda cortar, como ele manda queimar. Queima. Jeremias 10, do 1 ao 10. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Então, Israel, né? Presta atenção. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espantei com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Não se espanta com, passou
estrela cadente, um cometa. Não se espanta. Deus está falando, não se espanta com isso. E quem faz isso são os gentios. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traze prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífices e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus fala diretamente dessa prática. Não tira a madeira, não enfeita ela. Quem faz isso são os pagãos. Nos alerta para não seguirmos os mesmos caminhos dos pagãos, onde até os gentios tremiam com os sinais dos céus. Deuteronômio 16, 21. Lia, mãe. Se eu não chamar de mãe, o bicho pega. Não estabelecerás poste de ídolo, plantando a qualquer árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Não, só li. Deus está falando assim, ó, não plante uma árvore, um poste ídolo perto do altar do Senhor. Aqui ainda era o tabernáculo. E hoje a gente vê, inclusive, né, muitas igrejas trazendo para dentro das igrejas aquilo que a gente sabe que é paganismo. Deus já fala em Jeremias, nós acabamos de ver. Quem faz isso são os pagãos. Então, árvore de Natal. Cristianismo paganizado. Terceiro elemento. E aqui estamos seguindo para o final. Presépio e reis magos. Mateus 2, 1, 2. Vamos lá. Consegue ler, Julita? Um, dois. 2, 1, 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. E o rei Herodes... É só tem. Quantos magos estão falando aqui? A Eva está no trailer. Não tem citação. Por que fala que é 3? Porque se associa-se às entregas dos presentes, que são 3. Né? Mirra, ouro e incenso. Mas aí lembra, irmãos, acabamos de passar 6 meses estudando hermenêutica. Fazer essa ligação é exegese. É botar o entendimento no texto. O texto não fala quantos são. O texto fala que são reis? Então por que chama reis magos? Os 3 reis magos. Não está nem falando que são reis.
Eles eram astrônomos. Naquela época, astronomia e astrologia andavam juntas. Se usavam-se do mesmo, mas ainda tinham coisas separadas. Ela só se separa a astrologia da astronomia recentemente. Muito, muito recentemente que cria-se essa separação. Então eles eram astrônomos. Eles viram a estrela, eles não acompanharam a estrela ainda, só falaram que eles viram. Eles viram a estrela e eles sabiam que era um sinal. Que sinal? Números 24, 15 e 17. Vamos lá. Segura Mateus aí. Números 24, 15 a 17. Noêmia. Então proferiu sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve o Espírito de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostre-se, porém de olhos abertos. Perdoei, não agora, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, Israel subirá um cedro, e ferirá as têmporas com água, e destruirá todos os filhos. Então eles sabiam, eles eram astrônomos. E quando eles viram a estrela, eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Em partes. Eles não sabiam exatamente onde, tanto que eles vão até Jerusalém perguntar para Herodes. Então eles sabiam. Então os reis não eram reis, nem eram 3. Mateus 2, 9 agora. Pastor, pode ler? Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estavam indo. Então a estrela agora volta a aparecer e a guiar eles agora até onde, agora que eles já tinham a informação de Belém, eles pegaram a informação com o rei Herodes, a estrela volta a aparecer e eles começam então a seguir. Versículo 13, Gabi. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José. Em sonho e disse: Põe-te, toma-te o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que sair. Herodes há de procurar o menino para matar. Jesus já não era um bebê. Ele era um menino, a palavra é outra aqui agora. Era um menino de já entre 1 a 2 anos. Por quê? Vai lá, versículo 16. O que Herodes faz? Lucas. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual, com precisão, se informara dos magos. Então, o Herodes tinha precisão na informação. Então, se ele tinha acabado de nascer, ele não ia mandar matar a criança de 2 anos. Por quê? Porque quando os magos viram, eles saíram do Oriente e foram para lá. Aqui já era um menino, já não era mais um bebê. E o presépio, ele é um altar a Baal, consagrado desde a antiguidade babilônica. É um estímulo à idolatria. São Francisco de Assis, no século XVIII, instituiu o presépio para lembrar as festividades natalinas. Já eram, acabamos de ver que já é toda essa carga pagã. Porém, não passa, na verdade, de uma convocação que leva o povo a ficar com a fé limitada ao material, ao que é palpável, ao menino, o bebê Jesus. Ao contrário do que mostram os presépios,
A Bíblia mostra que Jesus já estava numa casa, não numa estrebaria. A associação nos leva muito mais a uma alusão ao nascimento de Tamuz. Voltando, tudo afunilando lá atrás, no paganismo babilônico. Então, conclusão. Vendo o nosso estudo, nós concluímos que para muitos não se trata de buscar coerência na Bíblia, mas de querer que você adore o dia 25 de dezembro a todo custo. Nós vemos as coerências da palavra aqui. Mas para muitos, eles não querem saber de coerência. Querem saber que você adore esse dia. 25 de dezembro, cristianismo paganizado. Papai Noel, cristianismo paganizado. Árvore de Natal, cristianismo paganizado. Presépio, cristianismo paganizado. Se tudo isso faz parte do culto a Satanás e sua trindade satânica, e a igreja e o cristão são chamados a não fazer parte deste mundo, por que deveríamos nos apropriar desses símbolos? Claro, isso tem que ser um incentivo para nós. Um incentivo para sairmos e evangelizarmos. Falarmos da obra de Cristo. Você tá falando, esse bebê que você adora aí, deixa eu falar para você o que ele fez. Ele fez uma coisa muito melhor do que só nascer. Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isso deve ser uma oportunidade para a gente. Ir lá e levarmos a palavra. Se eles estão adorando de forma incorreta, vamos dar a informação. Mas não nos apropriarmos dos símbolos. Deve ser um incentivo para nós falarmos da obra da cruz de Cristo àqueles que estão longe da cruz. Nós precisamos ter sabedoria. Nós sabemos que a graça de Deus nos alcançou. Nós sabemos que se um irmão faz isso, ter esses elementos na casa dele, não é por causa disso que ele vai para o inferno. Ele já é salvo. Mas talvez seja uma falta de informação ou ignorância. E se a falta de e talvez uma falta de sabedoria no caso de ele saber e fazer. Mas devemos viver na verdade, que é Cristo, não na mentira. Mentira é Satanás. Mas também não podemos, por causa disso, cair num erro e sair condenando as pessoas. Jesus diz para não julgarmos sem tirarmos as traves dos nossos olhos. Quem é o acusador? Qual que é um dos nomes de Satanás? Acusador. Jesus é o que para nós? Advogado. Então não devemos ter um cuidado ao nos associarmos com uma acusação. Devemos exortar em amor. É isso que a Bíblia fala. Vá, leve a palavra a esse irmão. Exorta ele, irmão. Olha aqui, deixa eu te falar aqui. Deixa eu te explicar aqui. Deixa eu te explicar por que eu não tenho na minha casa. Por causa disso. Nós devemos ser testemunho da verdade. A nossa vida tem que testemunhar isso. Nós devemos ser o exemplo. Devemos viver o cristianismo saudável e verdadeiro. Levando a palavra, ensinando os outros, exortando em amor. Que Deus nos ajude com isso. Amém? Vamos para o intervalo.